Em evento realizado em São Paulo, a ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, apresentou resultados do setor de informática em 2012 e falou das expectativas para o mercado em 2013. De acordo com os dados da associação, o faturamento apresentado pela indústria em 2012 ficou igual ao do ano de 2011, em 43,56 bilhões de reais, registrando crescimento zero. De acordo com o vice-presidente da ABINE, Hugo Valério, a queda das exportações para a Argentina, que apresentou retração na economia e impôs barreiras a importações do Brasil, e a diminuição do consumo prejudicaram o rendimento do setor. A valorização do dólar frente ao real também contribuiu para o resultado. Aparentemente, nesse ano de 2012, o que a gente observou é uma retração, principalmente no mercado de consumo. Alguns fatores que podem ter influenciado essa retração primeiro, talvez um endividamento um pouco maior do consumidor, né, que está tentando pagar as dívidas aí dos financiamentos anteriores. Outro lado, um certo receio, né, uma perda de confiança, talvez, no futuro da economia, com todo esse noticiário sobre crise internacional, Espanha, Grécia, tudo que acontece na Europa e que está nos noticiários todos os dias. Evidentemente, o consumidor ele fica um pouco retraído ou receoso quanto ao futuro, avalia um pouco se ele tem emprego amanhã, se ele consegue saldar as dívidas, se ele consegue saldar o empréstimo que ele está fazendo. Quando o consumo retrai, né, a indústria ou as corporações, na sequência, elas também param de investir porque a demanda caiu um pouco. Então, daí o crescimento zero que a gente observou. Outro ponto talvez seja a questão do valor do dólar, né, a desvalorização do real, um produto onde existe ainda uma boa componente de produtos, insumos importados, né, você acaba tendo uma não tendência de queda no preço em reais desse produto. Então, a relação poder aquisitivo e preço do produto também influencia um pouquinho essa queda. Bom, outro fator que ajudou um pouquinho a queda esse ano é a questão da Argentina. Tá? A Argentina é um dos nossos maiores mercados de exportação para a informática, né? Se a Argentina está com aquela questão do cambial deles, que eles não têm dinheiro para importar e estão criando uma série de barreiras para a entrada de produtos lá dentro, as nossas exportações elas caem. Então, um pequeno crescimento que a gente poderia ter apresentado esse ano, ele deixou de aparecer em razão também dessa questão da exportação para a Argentina. Dois fatores principalmente afetaram esse resultado. Primeiro, as exportações para a Argentina. As exportações do setor são fortemente focadas no mercado argentino. Cerca de 1/3 daquilo que é produzido é exportado para esse mercado. E certamente essas barreiras e essas dificuldades que os fabricantes encontraram para mandar seus produtos para o mercado argentino, elas impactaram o setor. Outro ponto importante foi uma certa retração do mercado de consumo. O consumidor se mostrou um pouco mais cauteloso nas compras esse ano e isso acabou afetando, consequentemente, os resultados finais. Para 2013, a associação projeta um cenário mais otimista, com crescimento de 5% na receita. Para que socorra, conta com crescimento maior para a economia e com uma retomada nas exportações para a Argentina. Agora, uma série de medidas estão sendo tomadas em relação à economia. O governo, como foi bem citado aí, está tentando, de alguma maneira, reaquecer a economia, tentando reativar a indústria. E a expectativa é que, para o ano que vem, algumas dessas medidas, eventualmente, voltem a aquecer o mercado e que ele volte a comprar. Então, esses 5% é uma expectativa de vendas, de crescimento nesse sentido, que algumas medidas que estão sendo tomadas esse ano comecem a surtir efeitos no começo do ano que vem. Primeiro que o comportamento do PIB brasileiro para o ano que vem, a previsão é diferente do que nós tivemos esse ano, né? Nós estamos com um PIB esse ano em torno de 1%, que é de alguma maneira compatível aí com o que o setor está apresentando, um crescimento praticamente nulo. E o ano que vem se prevê um PIB da ordem de 4% a 5%. Então, esse crescimento do PIB, se o setor participante da economia acompanha esse crescimento, ele deve apresentar um crescimento na ordem de 5%, como a gente fez as previsões.
Outra expectativa é que a Argentina consiga, de alguma maneira, também equacionar a sua economia e que volte a receber os produtos que vêm do Brasil com uma outra aceitação um pouquinho mais fácil.